pista pode ajudar a polícia a encontrar o casal que desapareceu em São José dos Pinhais há 2 semanas. Vamos ver a reportagem. Liliana e Felipe saíram de casa dizendo que iriam até a farmácia e logo retornariam. Mas o desaparecimento já dura 2 semanas. Várias informações chegaram à Polícia Civil sobre o desaparecimento do casal. E uma delas se confirmou. Esse aqui é o carro que a Liliana e o Felipe estavam no dia em que desapareceram. O desaparecimento deles foi no dia 15 de julho. E este carro aqui foi incendiado na madrugada do dia 16. Além disso, um homem foi encontrado morto aqui na região nos últimos dias. Mas ele não era o Felipe. Só que no bolso dele estava a chave de um Palio. Rogério Balbino Otávio, de 34 anos, estava desaparecido desde o dia 11 de julho. O corpo dele foi encontrado às margens de um rio na região do Passaúna, não muito longe de onde o carro do Felipe e da Liliana foi encontrado. O carro está completamente destruído. Foi difícil até para a perícia identificar que seria o mesmo veículo usado pelo casal. Além disso, demoramos até para localizar o ponto exato, pois a rua não tem nome e tem somente um acesso. Na região, poucas chácaras e todas distantes de onde o carro estava. Por lá, os vizinhos apenas relataram que viram o veículo em chamas, mas não viram ninguém nas proximidades. A mãe da Liliana segue sem respostas. Ela ficou sabendo que o carro da filha foi encontrado destruído e incendiado. Chegou a achar que o corpo encontrado perto dali fosse o do genro, mas segue sem saber onde eles estão e o que aconteceu com eles. Eu quero saber se ela tá viva, se ela tá morta, mas eu, como mãe, tenho esse direito. A Polícia Civil já tem informações que podem ajudar nas investigações, mas ainda não há nenhum indício de onde esteja o casal. O caso do desaparecimento é investigado pela Delegacia de São José dos Pinhais e o carro foi encontrado em Campo Magro e pode ficar sob a responsabilidade da Delegacia de Almirante Tamandaré. Enquanto as notícias não chegam, a família da Liliana segue angustiada e procurando por todos os cantos alguma informação sobre o paradeiro do casal. A gente caindo em vala, em rio. É o maior sofrimento, vocês não têm ideia o que é isso aí, gente. Bom, eu recebo aqui agora a doutora Márcia Marcondes, que ajuda a gente a desvendar aí esses mistérios. Difícil, né? Se é difícil para a polícia, imagine para nós, né, doutora? Mas assim as coisas começam a surgir, doutora Márcia. A gente viu ali um carro, que seria o carro do casal, uma pessoa que foi encontrada com a chave de um carro que poderia ser a chave daquele carro. Tudo bem com a senhora? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com você, tudo bem? Tudo jóia também. Antes da senhora comentar essas novidades, doutora Márcia, eu gostaria de chamar a Thaís Travessoli, porque ela está acompanhando esse caso. Vamos ver o que a Thaís tem a mais de informação para a gente aí. Diga lá, Thaís. Olha, Jason, o carro, é claro, encontrado nessas condições traz ainda mais mistério para esse caso. O que pode ter acontecido com a Liliana e o Felipe? Um caso que no começo era tratado como desaparecimento, mas que agora já começa a se encaminhar a linha de investigação para homicídio. A gente vai conversar ao vivo com o Dr. Fábio Machado, aqui na Delegacia de São José dos Pinhais, ele que está à frente desse caso. Doutor, esse é o caminho realmente? Vocês já estão trabalhando sendo como se fosse um homicídio? Como é que está essa investigação? Boa tarde. Boa tarde. Cerca de 2 semanas, o casal desapareceu da sua residência. Liliana e Felipe teriam saído para ir até a farmácia e os filhos relataram para a avó do casal que eles não mais voltaram. Uma adolescente de 15 anos e um outro menor de idade ficaram na residência e nós começamos as investigações abordando a hipótese como sendo uma hipótese de desaparecimento. Já agora, nós estamos sim deixando de lado essa hipótese, entendendo sim que possa ser uma hipótese de homicídio, porque foi encontrado na cidade de Campo Magro o veículo que era o veículo das vítimas, que teriam desaparecido nesse veículo. Nós encontramos também um corpo a 5 quilômetros desse local onde o veículo estava, só que pelo que foi verificado pela perícia, o corpo não é nem do Felipe e nem da Liliane. Não seria o corpo dos desaparecidos. Nós estamos agora analisando outras evidências, já que houve uma dissidência entre o noticiado para a polícia e o que foi verificado nas câmeras de segurança do condomínio.
pelas câmeras de segurança do condomínio, eles entraram e saíram da residência várias vezes e teriam, por último, se ausentado do condomínio por volta das 21 horas. Isso nós vamos ainda analisar, vamos verificar com as pessoas do condomínio se eles estiverem em alguma outra residência ali, mas o fato é que com o incêndio do carro, a localização do seu veículo na cidade de Campo Magro, fica mais evidente, fica mais forte a hipótese de um eventual feminicídio e até mesmo de um homicídio. Nós constatamos, verificamos que havia uma medida protetiva de urgência deferida em desfavor do Felipe. A Liliana teria pedido uma medida protetiva e essa medida protetiva ainda estava em vigor. Doutor, o fato desse carro ser encontrado nessas condições, então, traz ainda mais informações importantes neste momento. A polícia também não trabalha, então, nesse momento com latrocínio e sim com essa outra relação que o senhor trouxe agora? Pode ter havido um latrocínio, não vamos dizer que não houve, mas se fosse um latrocínio, eles não teriam incendiado o veículo. É uma hipótese remota. Nós trabalhamos sim com uma hipótese de um eventual feminicídio ou de um homicídio. Já que havia uma medida protetiva em vigor, eles teriam reatado recentemente e que também, verificando o antecedente, havia um envolvimento por parte dela com o tráfico de drogas. Bom, o que o senhor está trazendo então agora dá a entender, me corrija se eu estiver errada, que pode inclusive ter sido uma briga de casal, pelo que o senhor está trazendo para a gente, do Felipe com a Liliana, então? O que foi verificado é que, recentemente, eles teriam reatado que ela teria pedido uma medida protetiva de urgência, mas não retornou ao fórum para poder dar baixa nessa medida. Essa medida estava em vigor. É sinal de que eles deveriam ter uma relação muito conturbada. Pode ser que isso tenha acontecido, como pode ser que não. Pode ser um homicídio também. Então, as duas hipóteses agora que a polícia está trabalhando é de um feminicídio ou de um homicídio. Doutor, imagens de câmeras de segurança já estão com a polícia, a gente sabe, ainda não foram divulgadas aqui para o programa, mas elas são determinantes neste momento para vocês trabalharem também com essa linha até de feminicídio? Sim, são determinantes justamente porque primeiro tinham noticiado a polícia que eles tinham saído de casa às 10 da manhã e nós verificamos nas câmeras do condomínio que eles saíram do condomínio por volta das 21 horas. Nós vamos ouvir as pessoas do condomínio para verificar se eles foram em alguma residência dentro do condomínio mesmo, mas o fato é que agora a linha começa a deixar de ser desaparecimento e passa a ser crime. E esse crime a delegacia de São José vai investigar. Deixa eu falar com a Thaís Travessoli agora. Continua com a gente aqui na delegacia de São José dos Pinhais. Jason, o doutor está com a gente. Pois é. A gente pode repassar perguntas para ele aqui, fique à vontade. Então vamos lá. A doutora Márcia Marcondes está aqui no estúdio com a gente, está acompanhando esse caso também, já desde o início. E a doutora tem uma pergunta. Qual é a pergunta, doutora, que a senhora gostaria de fazer ao delegado Fábio? Eu gostaria que a Thaís perguntasse se esse homem que foi encontrado, esses 5 quilômetros em relação ao veículo, se eles já conseguiram verificar se ele tem algum tipo de relacionamento, tinha algum tipo de relacionamento com o casal, ou se pelo menos morava nas proximidades, algum tipo de relação entre eles. Vou repassar aqui para o doutor. A doutora Márcia Marcondes, especialista, colunista do BG, que está no estúdio, faz a seguinte pergunta. Esse corpo que foi encontrado, doutor, até próximo do veículo queimado, essa pessoa pode ter alguma relação com o casal? A princípio, nós levantamos que não tem relação com o casal. Foi encontrado a 5 quilômetros. A suspeita seria que seria o corpo do Felipe, mas não foi o corpo do Felipe que foi encontrado. Nós vamos verificar se essa pessoa tinha alguma relação social com o casal, analisar os círculos sociais e de amizade desse casal para ver se essa pessoa se inseria, mas a princípio não. A princípio o que nós temos é que uma terceira pessoa foi encontrada a 5 quilômetros do veículo, não é a metros e sim quilômetros do veículo, e não tem, por enquanto, uma relação direta com esse desaparecimento desse casal. Tá certo, está respondida a pergunta. Ele continua com a gente aqui, o doutor Fábio Machado. Jason. Tá, estava conversando aqui com a doutora Márcia. A gente gostaria de saber o seguinte: será que a polícia tem ideia, faz ideia de que esse casal ainda possa estar vivo? É uma linha que eles trabalham ainda? A pergunta do Jason é a seguinte, doutor. Neste momento, a polícia acredita, trabalha ainda com essa hipótese de encontrar Felipe e Liliana com vida? À medida que o tempo avança, a hipótese de desaparecimento é muito remota, começa a ficar remota. Nós agora estamos sim trabalhando com a hipótese de um eventual crime.
E vamos tentar, sim, localizá-los com vida. E por isso as redes sociais aí são muito importantes. Se vocês tiverem notícias de eventual paradeiro desses jovens ou souberem onde esse casal esteve, passe essas informações para a polícia, para a delegacia aqui de São José dos Pinhais. Nós estamos envidando esforços para localizá-los. Embora, com os últimos indícios, a probabilidade maior seja de crime. Mas nós continuamos procurando, buscando esse casal que está aí há 2 semanas desaparecido. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu, pelas informações. É isso, Jasson. A polícia, é claro, a partir dessas informações, a história começa a levar outros rumos. Mas quem tiver informações sobre esse caso, principalmente sobre o paradeiro desse casal, que procure aqui a delegacia. Qualquer informações, inclusive, né, trabalhando com essa hipótese de crime também, que procure a delegacia de São José dos Pinhais para passar a informação para a autoridade policial. Jasson. Obrigado, Thaís Travessoli. Obrigado ao delegado Fábio também. Doutora Márcia, esse casal, só para lembrar, né? Esse casal deixou em casa um bebê de 1 ano, né? Um bebê de 1 ano, que é filha do casal, e também uma filha da mulher, que tem 16 anos. Quer dizer, dificilmente uma mãe fica tanto tempo assim longe dos filhos, né? E a polícia disse isso, né? Quanto mais tempo se distancia do fato, mais a possibilidade, aumenta-se a possibilidade de que a pessoa realmente não esteja viva, né, doutora? Veja uma coisa, um sequestro, eu tive a oportunidade na minha carreira de trabalhar no Grupo Tigre, a gente trabalhava com sequestro lá, um sequestro é investimento. Então, manter uma pessoa em cativeiro 10, 12, 15 dias determina que tenha um investimento nisso, né? E não nos parece ser razoável que se pense assim. O fato do veículo ter sido encontrado nessas condições, nos dá a ideia de que a pessoa que dirigiu esse veículo não queria ser identificada. Então, destruiu as provas que nele, ou boa parte das provas que nele se encontrassem, por causa disso. Poderia alguém, então, ter levado o casal até esse ponto, ter dirigido o carro. Ou a qualquer outro lugar. Ou até o mais pensável, se a pessoa tem uma diretriz, né, é que ele tenha escolhido um lugar aleatório para deixar o veículo, né, e que tenha se desvencilhado das pessoas anteriormente, né? Esse seria o mais corriqueiro, né? Claro que a gente não está na cabeça desse ou desses infratores especificamente, mas a possibilidade de que essa destruição do veículo tenha sido para evitar uma identificação dos autores é bem possível. Ali o doutor falou a respeito da medida protetiva, né? Que ela teria pedido anteriormente, quando eles tiveram problemas antes, e que ela não teria feito a baixa ainda. Infelizmente, e também pela experiência, as mulheres esquecem de fazer a baixa. Retornam às suas vidas e elas, em algum momento, acham que aquilo vai caducar sozinho e, na verdade, tem um outro trâmite, né? Então, pode ser que não signifique que eles ainda teriam problemas, até porque se casaram nesse período. Claro que não podemos descartar nada ser descartado até saber a verdade, mas ela pode simplesmente ter esquecido de fazer essa baixa, o que não é incomum, infelizmente. Doutora, é o seguinte, vou trazer aqui um outro caso agora. A gente continua acompanhando o desaparecimento desse casal, né? Todas as situações que surgirem aí, as novidades. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Só queria acrescentar uma coisa, é muito importante, nada acontece no mundo sem que muitas pessoas saibam, ainda mais uma situação dessas. Então, saber que a Polícia Civil, ela precisa sim de informações. Ela não precisa que você se identifique para isso, mas precisa de informações. Pode fazer isso via o telefone da delegacia ou via o 181, se sentir mais à vontade, mas sabendo disso, às vezes as pessoas não têm envolvimento, só têm a notícia. Faça essa informação. Veja, nós temos uma mãe sofrendo sem saber o que aconteceu com a filha dela. Então, nem que por essa solidariedade, né, faça essa informação. Entenda que a polícia não vai precisar que você seja ouvido formalmente. Você não precisa se identificar nem se expor. Mas é necessário, sim, que a gente tenha essa informação. E aí o telefone é o 181.